Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo, a nossa conversa sobre carreira, sobre trilhas, sobre caminhos, sobre aquilo que está mudando na sociedade, na tecnologia, nas pessoas e que a gente precisa discutir porque, afinal de contas, grande parte da nossa vida, né, Carlene, é também um profissional, né? Então eu vou receber hoje aqui a Carlene Lima, que é uma pessoa que trabalha com RH, tem a experiência profissional no RH, mas ela vai falar muito aqui de um outro assunto que eu acho que é um assunto que mais se fala atualmente, que é a inteligência artificial e como utilizar essa inteligência artificial, não só na gestão de pessoas, né, mas em diversas outras áreas. Então, primeiro eu queria te agradecer de estar aqui num sábado, eu sei como é difícil, e pedir primeiro, Karine, que você se apresente, fale quem você é. Eu gosto que as pessoas contem histórias. Então, conta quem é a Carlene, de onde ela veio, quem era a Carlene lá no início, por que ela escolheu essa profissão, como essa profissão aconteceu na vida dela. Então, conta a sua história para nós. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, estou muito feliz. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast, mas eu estou bem animada. Fique tranquila que você vai sair super bem. Eu já vi seus vídeos, eu sei que você tem tranquilidade para falar. Bom, eu sou goiana, nasci lá em Goiás, lá em Jataí. Ainda tem um sotaquezinho. Eu sou mineiro, a gente não perde esse sotaque, né? não. E eu gosto também. Assim. Então, nasci lá, comecei minha profissão, minha carreira profissional com 15 anos, na verdade, né? Aquela trajetória, Senai, escola. Aí comecei a trabalhar na época como menor aprendiz na Perdigão. Era Perdigão, BRF. Nem era BRF ainda. Nem era BRF, era Perdigão e Sadia. Tinha as duas empresas separadas. Numa área que eu fazia um curso de elétrica. Então eu sou eletricista. Nossa. Também comecei como elétrica. E trabalhei lá, fiquei na Perdigão por quase 10 anos. No início da minha carreira. Então, de jovem aprendiz, você continuou? De jovem aprendiz eu continuei. E eu acho que foi, assim, um dos lugares, a base da minha vida profissional. Eu aprendi muita coisa lá. Então, uma empresa grande, muito estruturada, que naquela época, que já faz tempo, tinham processos que muitas empresas hoje não têm. Sim. Isso é interessante, né? Pegar um gancho. Eu vou pegando os ganchos nas coisas que você vai falando. É muito comum que as pessoas trabalhem em pequenas empresas familiares, tem coisa, às vezes no início de carreira é difícil para uma grande empresa, como aconteceu com você. A grande empresa ela tem algumas questões, né, uma certa dificuldade às vezes de relacionamento, mas ela é uma grande escola, né? Porque é o que você falou, tem processos que eram feitos há 15, 20 anos atrás que você vai numa empresa pequena hoje ainda não tem esse processo. Né? Exatamente. Então lá foi a minha base, assim. Eu aprendi muita coisa de questões financeiras, de indicadores sobre processo, que facilitou muito a minha vida profissional depois que eu fui trabalhar, depois da Perdigão, eu trabalhei em empresas familiares. Sim. Duas empresas praticamente, as duas com 200 funcionários mais ou menos. E eu percebi o impacto, assim, a diferença, né? Numa multinacional igual a Perdigão, a gente tinha computador que estragou, por exemplo. Então, a equipe de TI que alguém vai vir arrumar. Sim. Já numa empresa familiar, a gente tem que arrumar. A gente tem que arrumar, tem que esperar. Tem que esperar, tem que correr atrás. Então, tem as suas diferenças. E tudo que eu aprendi lá, naquela época, eu usei nessas outras empresas e uso até hoje na minha vida pessoal. Sabe que eu atuo com consultoria desde 2009. E eu trabalhei, depois você vai contar, eu sei um pouquinho da sua história que você já me contou, nós trabalhamos na mesma empresa, né? Você foi da Ambev também, né? E grande parte do que eu uso na minha consultoria desde 2009 até 2026, que nós estamos, ou seja, 16 anos já, eu aprendi na Ambev. E são coisas que eu ainda uso e ainda fazem uma diferença absurda ainda. Eu tenho certeza disso. Sim, eu trabalhei no CDC, um Centro de Distribuição Compartilhada com a Ambev. Trabalhei por 5 anos lá, foi o meu emprego após eu sair da Perdigão. E aí lá nós fazíamos a distribuição no sudoeste goiano, fiquei lá por 5 anos também. Sim. E foi outra escola, porque daí a gente aprende a ter uma visão geral do negócio. Eu entrei lá. Muito processo, né? É muito processo. E quando eu entrei lá, eu entrei com um cargo de gerente administrativo. Então, eu lembro que eu entrei e o dono da empresa falou para mim, falou assim, eu perguntei para ele, qual vai ser o nome do meu cargo? Ele falou assim, vê aí. Vê aí. Você que vai ver. E aí eu entrei
fiquei assim um pouco assustada no começo, né? Não estava tão preparada assim. É muito diferente da multinacional. Mas, porque, na verdade, você estava no sistema Ambev, mas você estava numa distribuidora. Uma distribuidora. Era assim, a Ambev era junto, um prédio junto. Nós fazíamos a parte de logística da Ambev. Tinha um centro comercial, esse era a Ambev. Então, o time inteiro comercial da Ambev ficava ali. Era Ambev, era um prédio único, andar de cima Ambev e andar de baixo empresa Lima. Lima. E aí na nossa área era armazém e distribuição. Essa operação logística, coincidentemente eu já entrevistei uma pessoa aqui que trabalha numa empresa chamada Imediato, né? Conheço. E a Imediato faz isso para a Ambev até hoje. Faz. Ainda é esse trabalho. Só que hoje numa dimensão maior, porque a Imediato faz no Brasil inteiro, né? Faz. E a Imediato também tem outras operações. Tem, sim. Né? Essa era exclusiva Ambev. A gente fazia exclusiva Ambev. E mesmo modelo. E era assim, bem desafiador mesmo, porque eu cheguei lá e não tinha processo, não tinha números. Você vivia dois mundos, né? A Ambev toda organizadinha e a empresa... Sabe, sem entender. Eu só olhava saldo da conta no final. Se deu certo, se não deu, mas sem entender muito. Então foi outra escola, porque daí eu vi a oportunidade de aplicar o que eu sabia da Perdigão lá. De criar processo, de entender os números, porque, né, pra gente não trabalhar no escuro, fui criando do zero, assim, orçamento anual de gastos, olhava as planilhas de remuneração da Ambev no modelo do contrato, ia abrindo ela inteirinha para entender o que é e estruturar a empresa. É engraçado isso, né? Da mesma forma que a grande empresa é uma grande escola, a empresa familiar, né, e eu atuo há muitos anos dando consultoria para a empresa familiar, ela também é uma grande escola, né? Porque você tem que criar muita coisa do zero. É aquilo que você falou, não tem alguém para resolver o problema, é você que vai resolver. Exatamente. E você ainda tem que lidar com uma coisa que são as relações que ocorrem dentro da empresa, que é totalmente diferente de uma empresa grande, né? Porque na empresa grande é número e pronto, acabou. Exatamente. Na empresa pequena é outra coisa, né? É outra coisa. E na empresa grande, as pessoas já estão um pouco numa cultura assim, vamos olhar os números, vamos fazer reunião, vamos discutir isso. Na empresa pequena, para você conseguir uma reunião é difícil. Para falar, gente, vamos olhar isso aqui, ninguém nem vê números, só vê o operacional. Reunião é perda de tempo, para que eu vou fazer isso? Né? E é só o operacional acontecendo, o problema que tiver no dia resolve no dia ali, é outro mundo. Você falou de planejamento, falar de planejamento estratégico numa empresa pequena parece que você está xingando a pessoa. Como é que eu vou pensar daqui a 5 anos, para quê? Exatamente. Né? E aí mudar essa cultura também é um desafio. Mas é muito satisfatório quando a gente vê acontecendo, vai entendendo assim. Ter trabalhado na Perdigão me deu essa base. E hoje eu chego numa empresa e eu não consigo trabalhar sem ter os números, sem olhar para o processo. Por outro lado, nas empresas menores, me deu uma visão geral do negócio todo. Porque você aprende, uma empresa, numa multinacional, você tem sua função ali, só aquilo ali. Você não vê muito... Tem sempre alguém para resolver as suas outras necessidades. Numa empresa familiar, é você mesmo. Você vira de tudo. Entende mecânica, entende de... Eu queria até tirar a carteira de motorista. Para fazer entrega. Não, mas você sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo, porque eu dou consultoria em canais de distribuição, em empresas de distribuição. Eu sempre falo isso para o pessoal do administrativo, para os gestores comerciais, fala assim, vai para um caminhão, o motorista vai sair amanhã fazer entrega, vai com ele. Senta lá no caminhão e fica o dia inteiro no caminhão fazendo entrega. Mesmo quem é de vendas não sabe o que é um processo de entrega. Porque o vendedor, ele chega, tudo é bonitinho, ele conversa aqui com o dono. O entregador vai ter que entrar lá no depósito, vai ter que mexer nas coisas. Então, ele conhece o cliente por um outro lado, né? E eu sempre falo isso para os gestores. Entra na boleia do caminhão e vai. Você vê o que é a operação de verdade. É diferente. Às vezes eles chegam lá, nem é atendido na hora, tem que ficar esperando. Então, tem várias situações. Naquela época, trabalhava-se muito com dinheiro. E você fazer entrega nos bares menores, né? Nem existia Pix, quase. Acho que não existia, acho que não. Era boleto. Não existia Pix. Boleto e cartão de crédito. Então, você fazia cheque. Aí acontecia roubo. Roubo nas estradas, motorista... Né, teve uma época que eu fiz um trabalho para PepsiCo, né, de salgadinhos,
E eles tinham um processo que a cada, sei lá, 1h30, da coisa, o motorista tinha que parar, ir numa agência bancária e fazer o depósito, para não ficar com muito dinheiro do carro. E tinha que ir na agência fazer o depósito. Imagina, 1h30 parando, fez 5 entregas, vamos ali depositar. É complicado. E chega no banco, já tem que esperar mais. Os caminhões tinham cofres, mas o bandido chegar armado, você vai falar que não vai abrir o caminhão inteiro, né? Pronto, então. Ele tá aí. Você tá lá, sudoeste de Goiás, trabalha na Perdigão, trabalha no CDC da Ambev. E como é que a Carlene vem parar em Ribeirão Preto, trabalhando numa empresa de tecnologia com gestão de pessoas? Bom, depois que eu saí da Lima, eu tive uma filha, né? Minha filha tem 9 anos já. E eu tinha um outro relacionamento e ele foi transferido para algumas cidades. E a gente acabei vindo parar aqui em Ribeirão. Morei no Paraná, morei em Tocantins. Ah, que legal. Já tem uma história parecida. Eu morei pelo Brasil inteiro. Tá? E aí vim parar aqui em Ribeirão. Daqui eu pretendo não sair. Gosto muito daqui. E fiquei... E quando eu cheguei aqui foi no início da pandemia. Nossa. Eu estava com 2 crianças pequenas, na verdade, querendo voltar a trabalhar, porque eu acho que quando o trabalho, eu sinto que ele enriquece, a gente aprende. Eu me sentia, nessa fase que eu não estava trabalhando, eu tive muita dificuldade, assim, emocional, eu achei complexo. E o trabalho, eu me sinto ativa, é diferente, eu senti falta disso. Quando eu cheguei aqui, foi no auge da pandemia, começou a pandemia. Fiquei 2 anos em casa, depois para voltar para o mercado, não foi tão fácil, porque as empresas já pensam assim, tem 2 crianças pequenas. 2 crianças, então um tempão fora do mercado. Tempão fora do mercado. Fiquei, eu acho que 3 anos, mas nesse intervalo eu ainda tive uma loja lá no Paraná. Comendo não. Não, mas é o que eu falo, empreendedor. Depois podemos falar disso, empreendedorismo é uma coisa que é muito legal, mas não vamos dizer que é para todos e que todo mundo tem que ser empreendedor e que é o único caminho que existe, que hoje parece que é o único caminho que existe. Né? Não é bem assim. Bom, enfim, eu fui vender também brinco, colar, tinha uma loja disso, no Paraná, um lugar frio. Ninguém queria saber de brinco, colar, queria saber de cachecol. E eu abri a loja lá, não vendia nada. Você achou que estava em Goiás ainda? Achei que eu estava em Goiás. Goiás, ó, brinco, o pessoal lá é outro. Cheguei lá no Paraná, não vendi nada. Fiquei triste, fechei a loja, enfim, fiquei com prejuízo e pronto. Falei, não vou mexer com isso mais, não. Mas é um aprendizado também, né? Foi, sempre. Um aprendizado. A gente vê, né? Naquela época, não pensei direito. Se tivesse pensado, não teria. Você sabe o que eu estou achando interessante? Porque tem vários pontos em comum, né? A gente trabalhou com a Ambev durante o período, eu trabalhei muitos anos lá. Com o negócio da consultoria, a gente já morou em vários estados, já moramos no Rio Grande do Sul, já moramos em Belém, já moramos no Guarujá. E nós chegamos aqui, na verdade eu tinha vindo em 2019 para Ribeirão, mas minha esposa e meu filho ainda estavam morando no Guarujá, que a gente estava morando lá antes. E nós nos mudamos, minha esposa e meu filho mudaram para cá 1 mês antes da pandemia. Nossa, e os 2 primeiros anos, para minha esposa e para meu filho, foram horrorosos, porque eu continuei trabalhando e ia para a empresa não parou, a gente só se isolou, né, cada um na sua sala, mas a gente continuou. Mas minha esposa tinha acabado de chegar aqui, não tinha uma amiga. Meu filho tinha acabado de chegar aqui, tinha ido 1 semana na escola, não conhecia ninguém, e eles ficaram praticamente 2 anos enfiados dentro de casa, assim, só eu que saía. Né? No primeiro ano, principalmente. E eu sei exatamente o que você viveu, porque a minha esposa viveu muito isso. A minha esposa, assim, é uma pessoa super animada, super pra cima. Agora ela tá lá, que ela organiza um campeonato de beach tennis, tá lá com o pessoal fazendo um torneio hoje. E eu vi ela, assim, se apagando, né? Porque ficar sozinho, enfiado, sem conhecer ninguém, Nossa, eu sei exatamente o que você passou. Foi isso. E eu, com as 2 crianças pequenas, não conhecia ninguém. Eu cheguei aqui em Ribeirão em dezembro de 2019. Acho que a pandemia, assim, março foi de 2020. Mesma coisa. Não sabia nem onde era direito a cidade. Nós mudamos dia 19 de dezembro para cá. Mais ou menos a data que eu lembro que eu cheguei um pouquinho antes do Natal. Isso aí. Foi isso aí, que eu cheguei... Que a gente estava esperando o meu filho acabar a escola para poder mudar. Cheguei e aí morar num apartamento, 2 anos dentro daquele apartamento com as crianças. Meu filho tinha 6 meses e a Paola 2 anos, ia fazer 3, quase 3, então tinha 2 crianças pequenas e aquele apartamento lá. E
Relacionamento foi por água abaixo. Como muitos, né? Como muitos. Como muitos, é. Mas a minha maior preocupação era realmente voltar para o mercado. Sim. Naquela época lá, eu pensava, eu preciso trabalhar. Eu trabalhava Dos desde os 15 anos, eu senti falta. E também, assim, eu acho que eu me sentia pertencente ali, conversando. Não, o trabalho, isso é uma coisa que eu discuto bastante. Essa semana veio uma pessoa aqui, a professora Kelly, Cristina, e o tema que nós discutimos foi exatamente esse, né? Ela estava falando sobre as relações humanas no ambiente de trabalho. Nós somos muito medidos pelo que nós fazemos profissionalmente, as pessoas nos conhecem pelo que nós somos profissionalmente. A primeira coisa que as pessoas perguntam, o que você faz? Né? E segundo, nós nos completamos, nos realizamos também no trabalho, né? Porque não se sentir pertencente, não se sentir útil é muito Exatamente. ruim. Né? Então, Exatamente. o trabalho não é simplesmente o dinheiro que eu ganho, ele, na verdade, é uma parte muito importante da minha vida. Importante. E a gente fala muito de planejamento de carreira e às vezes a gente planeja uma coisa e no final das contas essa coisa dá errado, né? E a Carlene já esteve aqui comigo, nós gravamos o episódio, foi super legal o episódio, um papo fantástico, mas tivemos um problema técnico. E aí fazer o quê, né? Temos que gravar outra vez, concorda? Concordo. Acho que acontece, faz parte, né? Faz parte, E que bom que a gente está tendo a oportunidade de fazer de novo. Eu acredito que está tudo certo. E aí, Carolina, é legal porque, assim, naquele dia a gente contou muito a sua história, que é uma história muito rica, né? Eu gosto das histórias das pessoas porque a história é muito rica. Você, muito cedo, entrou em uma pequena empresa, depois uma grande empresa, teve as duas experiências, tanto a experiência com a empresa pequena quanto grande. Você mudou de cidade, que eu sempre falo que é uma coisa importante da gente fazer, né? Sair da nossa cidade, ir para outro lugar, ir para um lugar desconhecido. Chegou em Ribeirão mais ou menos na mesma época que eu cheguei também, mais ou menos. Verdade. 2020, pandemia. Passou por muitas mudanças aqui e hoje você está numa posição tanto profissional quanto pessoal, acho que muito melhor do que quando você chegou, né? E eu acho que, como a gente já falou disso, eu acho que seria legal a gente entrar naquilo que você veio fazendo muito hoje, né? Então, primeiro, antes da gente entrar em algumas perguntas, eu queria que você contasse esse momento atual da sua carreira, onde você está profissionalmente, o que você tem feito fora e seus aprendizados sobre IA, sobre como usar IA, porque eu acho que aí a gente pode focar a partir daí. Pode sim. Eu acho bem legal, vamos falar sobre isso então. Bom, primeiro, como qualquer ser humano, Cachito, já passei na carreira momentos em que eu não estava, digamos assim, motivada. Sabe quando você está trabalhando e você já não está vendo mais tanta mudança ou tantas oportunidades? As oportunidades até tem, se a gente procurar tem, mas sabe quando você não está motivado porque aquilo muitas vezes não tem a ver com seus valores, né? Isso, aí você não tem tanto aquele interesse. Já estive nesse lugar. Quando a inteligência artificial surgiu, começou assim a popularizar mais, eu vi nisso uma oportunidade de criar outras situações, até mesmo resolver outros problemas dentro da empresa. Muita gente tem visto as inteligências artificiais com medo, né? Uhum. Eu acho que está um medo generalizado e eu percebo isso inclusive no RH. Muitas pessoas estão assim, a inteligência artificial está substituindo o recrutamento e seleção, a inteligência artificial vai substituir o treinamento e desenvolvimento, pessoas dessa área. E você, como uma profissional de RH, nesse primeiro momento, você teve um medo ou você falou assim, não, vamos aprender isso, vamos para cima? Só no primeiro momento mesmo, primeiro minuto, a primeira vez que eu recebi um e-mail daqueles, espero que esse e-mail te encontre bem. Sim, nossa, que a gente vê que é IA, né? Você sabia que era IA, eu falei, gente, isso não vai dar certo, é melhor. Então, mas aí depois disso a gente entendeu que ela tem muitos benefícios, ela traz muitas melhorias para a empresa, para a gestão, para o negócio. É só a forma de usar que deve ser adequada ao ambiente profissional. Feito isso, eu tenho certeza que ela vai ajudar muitos profissionais. Eu até acompanhei depois, entrei lá no site, né, que você montou para a empresa, que você me mostrou e fui conhecer um pouco mais depois do seu site, mas primeiro vamos falar do uso que você fez da IA na empresa, porque acho que isso é um tema que tem sido bem discutido, né?
como você sabe, eu atuo na BRH e a BRH, no ano passado, muitos dos eventos que nós tivemos, os grupos de estudo que nós tivemos, era sobre o impacto da IA, o uso da IA. Então, eu queria que você contasse, porque assim, muitas vezes você tem uma estrutura pequena de RH e você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E a IA, pelo que eu vi, você usou ela muito para te ajudar nesse contexto. Então, antes de falarmos de outras coisas, eu queria que você contasse um pouco como que você usou a IA dentro do contexto do trabalho, dentro da gestão de pessoas. Cachito, eu foquei em resolver problemas. Eu acho que problema todo mundo tem, Todo né? mundo. Qualquer problema que você tiver na empresa é uma possível solução. A inteligência artificial, eu gosto de imaginar que é como se fosse um especialista de qualquer coisa aqui do meu lado. Então, eu vou perguntando e ele me explica, me dá a solução, dá fórmulas, tudo. E aí você consegue criar. Precisa do ser humano, é claro, porque como que ela vai conhecer o meu ambiente de trabalho, como que ela vai saber quais as dificuldades que eu tenho ali. Então, isso é a gente que passa. Mas é como se você tivesse um especialista aqui do seu lado para resolver tudo. Eu vi que assim, né, e é uma coisa que eu vejo muito nas empresas, principalmente aquelas que têm... Uma coisa que a gente sempre discute na BH é que a nossa região ainda nós temos... O RH ainda é pouco estratégico. E eu vejo que uma das grandes dificuldades que nós temos hoje na área de RH é a comunicação interna com os nossos colaboradores. É muita informação que eu preciso passar para eles, é muita coisa que eles querem perguntar, né? Eu acho que você, como gestora de RH, você deve passar no corredor e toda hora alguém te para perguntar alguma coisa. E você usou muito a IA nesse contexto de te ajudar também na comunicação interna da empresa, né? Sim. É uma das coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que demora para responder e-mail. Eu te falo, não gosto muito de e-mail. Conversa no WhatsApp da empresa. Se fosse por mim, eu acho que eu não existiria. É uma coisa muito informal. Sim. Essas conversas de corredor. Então, é até um ponto de partida. Tudo que é meio informal, assim, essas conversas, tem como você resolver dentro, criando métodos, criando processos, com a IA te orientando para não ter esse tipo de conversa. Isso é importante a gente falar dentro do RH, né? Porque existe uma comunicação dentro da empresa que é uma comunicação que flui naturalmente, que a gente chama de rádio peão, às vezes, né? É aquela do corredor, né? E a comunicação do corredor, ela não é oficial, mas ela é a que as pessoas acreditam. Mas ela é cobrada como se fosse. Cobrada como se fosse. E aí usar as ferramentas para poder oficializar isso também é uma forma de evitar que aquela conversinha de corredor vire a realidade, né? Vire a verdade. Começou assim, ó. Eu precisava criar um formulário para advertência disciplinar. E esse formulário era um Word manual, a empresa roda 24 horas, então o colaborador do noturno não tinha ninguém do RH ali para tirar uma dúvida dele. Então a gente criou um formulário, eu perguntando à inteligência artificial, mais ou menos eu sabia. Do nada, do zero. Do nada. Entrei lá, bom dia, chat, quero fazer isso. Do nada. E aí falei para ele o que eu queria. Eu queria criar um formulário, onde esse formulário me geraria um documento, um PDF já no padrão, considerando todas as leis trabalhistas, do que é aquela advertência, que não tivesse possibilidade de erro, e que o supervisor recebesse aquele documento via e-mail, e eu também recebesse para eu saber que aquilo aconteceu. Ou seja, você automatizou um processo que antes era muito complexo, né? Muito complexo. Perguntei lá, ele me explicou direitinho como fazer, fui lá e fiz. Fiz o primeiro formulário, criou um PDF que já vai direto. Mas depois disso, ainda tem a aplicação, depois ele devolve assinado para a gente. Outros passos, você lança essa advertência, um exemplo, num painel de indicadores para ele te dar quantas informações tem. Ou seja, você está falando de indicadores de gestão já. De indicadores de gestão. Falei para o chat assim, não quero fazer isso também. Como que eu faço para ser direto? E aí ele foi me explicando. Então, criei o formulário. Depois do formulário, ele gera um documento automático no modelo padrão. Ele já busca lá a linha, tudo que é conforme a CLT, aquela advertência. Gera um PDF, vai para o e-mail do supervisor, vai para o meu e-mail, já vai para um Power BI aquela informação, para você conseguir consultar quantas advertências cada colaborador tem, sem a gente precisar colocar a mão. E assim, eu não sabia fazer nada disso, mas eu sabia que era possível. E aí comecei a perguntar. E esse foi o primeiro passo, né? Porque depois você foi automatizando outras coisas também no processo. Né? Ah, depois que esse aí deu certo, falei assim, nossa, agora eu vou... Aí comecei a fazer
todas essas conversas de corredor aí foram os meus motivos para eliminar. Solicitação de reparo da empresa, quem vê lá, tira uma fotinha, clica lá, já vai direto. Entrevistas de 30 dias, criamos um formulário, já gera indicador, quantos por cento. Já vai para o BI. Já vai para o BI automático, não precisa atualizar mais BI. Entrevista de 30 dias, 40 dias, todas as entrevistas de desligamento. Férias. Solicitação de férias, fiz praticamente um sistema. Eu vejo que, às vezes, você passa no corredor da empresa, né, e vê uma filinha na porta do RH ou do DP, a depender de se a empresa tem uma estrutura um pouco maior ou menor. E quando você vai ouvir, as pessoas perguntando, quando que eu tenho férias? Quando que eu posso pedir? Como é que eu faço? Ou alguma outra coisa, acidente de trabalho, afastamento. São dúvidas assim que as pessoas têm cotidianamente e que ocupam um espaço enorme do gestor de RH, né, e que você pode automatizar de uma certa forma. Eu acredito que quando você recebe muitos acionamentos da sua equipe, de certa forma você não está sendo claro na comunicação que precisa passar. Da mesma forma, se você for um vendedor e seu cliente está o tempo inteiro te mandando mensagem, você precisa melhorar o seu formato de comunicação, de repassar suas informações para ele. Isso serve para qualquer função. Se você é arquiteto e toda hora seu cliente está ali, você precisa melhorar a forma como você está entregando para poder... A gente sabe, por exemplo, né, que assim, se uma equipe está tendo muita falta, está tendo muito afastamento, você pode olhar que tem um problema com o líder, provavelmente ele alguma coisa. E o que eu queria era criar um lugar onde eu conseguisse ver isso, sem precisar ficar muito tempo alimentando. Fulano teve uma advertência, às vezes você esquece daquela advertência, nunca mais vem. Então, quando você automatiza tudo, elimina vários erros, elimina vários acionamentos. Te dá gestão, né? Te dá visibilidade. Aí quando a gente criou vários formulários, falei, preciso organizar, porque como que eu vou liberar esse tanto de link para as pessoas? Vão ficar perdidas. Aí fui lá, vamos criar um site. Criei o site, coloquei organizado todos os formulários, e aí é só o gestor entrar. Ele hoje consegue todas ver. As comunicações estão ali. Estão ali. Aí fui usando para outras situações também. Isso foi uma página, criei uma página de links, por exemplo. Aí, comunicação com o colaborador, temas para os supervisores falar com a equipe, né? Tem uns temas que estão bem atuais. Eu me lembro que, olhando lá no site que você me mostrou, tem um tema que é bastante atual e que a gente até comentou sobre isso, precisamos falar mais sobre isso, que é a história do endividamento, da questão da educação financeira para o colaborador, para ele entender que joguinho bet não é investimento, né? E que é uma coisa que muitas empresas estão sofrendo hoje, né? Exatamente. O que acontece, Cachete? Às vezes chega funcionário na sala lá, chorando, sabe, preocupado. Adianta o 13º, por favor, faz alguma coisa. Você vai investigar? Perdeu tudo no jogo, no tigrinho. Então, a gente usa essas situações para criar conteúdo dentro dessa plataforma, né, da empresa, não expondo o funcionário. Lógico, claro, não é pode. isso. É para conscientizar. De conscientização, de abordar o assunto de uma forma... De abordar o assunto. Quais são os riscos, o que você está exposto, quais são as garantias. Aí a gente cria imagens na própria Gemini, lá cria a imagem, coloca lá bem e o texto. O que eu vejo, eu acho que é legal, porque né, quando eu te convidei a primeira vez, e a gente falou bastante disso na primeira gravação, e agora quero retomar isso, porque assim, eu vejo hoje duas posturas muito diferentes com a IA. Né? Tem aquela postura de quem fala assim, não, isso aí é um horror, vai tomar o emprego de todo mundo, tudo que faz é ruim, que não sei o quê. E tem uma outra postura que também é o extremo oposto, que a gente acha às vezes que é muito complexo, que é só para fazer coisa muito... Ou para ficar fazendo texto, ou para ficar fazendo post de Instagram, ou para poder fazer coisa... E eu acho que o exemplo que você dá, tanto na empresa, depois nós vamos falar da sua outra atuação, mas tanto na empresa quanto na sua outra atuação, é assim, mesmo quem não tem conhecimento, se souber, ir fazendo passo a passo, sem medo, perder o medo, e também não achar que é só para coisas banais, né? Você consegue construir coisas muito sólidas, né? Aprendendo e não sendo um grande especialista, você não precisa ser um grande especialista. Quando eu construí isso, eu achei tão simples no final, que eu fiquei até preocupada, assim, será que
eu vou falar disso para as pessoas, será que alguém vai ter interesse nesse assunto? Porque, assim, todos os recursos estão dentro do Google mesmo, que eu utilizei. Então, são ferramentas gratuitas, disponíveis, mas por eu não conhecer, eu nunca tinha feito antes. Então, a própria inteligência artificial foi me indicando coisas com a simplicidade de uma pessoa que não sabia, mas que aí virou até meu propósito, assim, que com simplicidade você consegue criar o que você quiser lá dentro, de forma simples. E outra coisa que me ajudou também, quando eu comecei, eu não pensei assim, nossa, vou criar um site, vou criar vários formulários, vou criar um Power BI, nada, eu só queria criar um formulário. Uma coisa foi levando a outra. Uma coisa foi levando a outra, aí eu fui tendo a capacidade do negócio. Hoje eu já estou querendo fazer um aplicativo. E isso é importante também, esse é um outro ponto importante, né? A gente, às vezes, acha assim, eu vejo isso no cotidiano, as pessoas usando, elas querem pegar um problema extremamente complexo e jogar lá em meia dúzia de palavras e achar que o chat vai resolver toda a sua vida. E o aprendizado que eu estou tendo também é esse, assim, que é um caminhar, né? Quanto mais você vai colocando coisas lá dentro, ele vai... Eu tenho usado como professor, por exemplo, para fazer slides. Para mim é uma boa ferramenta para fazer slides. Por quê? Porque às vezes eu tenho um conteúdo enorme de 2, 3 livros diferentes, de uma fonte diferente, alguma coisa, e antes eu tinha que pensar cada slide. Hoje eu consigo pegar todo esse material, jogar lá e falar assim, ó, me proponha 30 slides. Vai ter coisa que não vai fazer sentido. Eu vou falar, não, isso aqui não cabe, deixa eu tirar. Precisa ter esse olhar crítico depois, né? De falar, não é bem isso aqui. Mas, assim, era um trabalho que me levava 2, 3 horas, que hoje eu levo 5 minutos e depois eu vou usar mais 40 minutos para corrigir aquilo, para ficar bom, né? Como eu quero realmente, colocar uma imagem, colocar alguma coisa diferente, mas que traz uma produtividade absurda de uma forma muito simples, né? Exatamente, de uma forma muito simples. E você ganha tempo e até disponibilidade para criar outras coisas. Então, eu acredito que quando você usa da maneira correta, não vejo problemas nesse sentido. A questão que me preocupa um pouco é quando a pessoa utiliza demais e ela vai perdendo a capacidade de pensar sozinha. Eu ia te perguntar isso, já que você puxou isso, eu ia te perguntar isso um pouco mais para frente. A gente tem falado muito de dois extremos, né? De as vantagens, benefícios, como é bom, como é maravilhoso, como é fantástico. E quando a gente fala dos perigos, dos riscos, a gente só fala da questão do emprego. Ah, vai tomar um emprego de um tanto de gente. Mas eu acho que tem outros riscos aí, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso que você começou a falar é um dos riscos que a gente está sofrendo com o uso da IA também, né? Com certeza. Você se lembra que quando não tínhamos celular, você sabia a data de aniversário das pessoas próximas? Sabia o telefone das pessoas? Sabia o telefone, sabia o endereço. Quando surgiu, eu não sei, para eu chegar aqui eu tive que pôr no GPS. Não, se você perguntasse o telefone da minha esposa, que pode não saber. Eu acredito. E cada avanço da tecnologia tem os benefícios, mas também tem esse lado, né? E o que eu me preocupo e que eu já vi acontecer, e às vezes é uma preocupação mesmo, é tudo que você for fazer, você colocar no chat para ele revisar. Você vai perdendo a sua capacidade crítica, a sua capacidade de melhorar, vai perdendo o jeito de pensar. Eu já vi pessoas colocar mensagem, bom dia, quero saber, sabe, coisas muito simples. Chat, revisa. Isso é um problema. Isso eu vou te dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo, Galene, na minha atuação como professor. Olha que coisa engraçada, porque tudo isso que nós estamos falando é tão novo, né? Eu tenho alunos de 8º semestre, de curso de administração, de outros cursos. Quando esses alunos entraram na faculdade há 4 anos atrás, não tinha chat GPT, ou estava bem no início. Então, você dava um trabalho para esses mesmos alunos fazerem há 4 anos, eles tinham que pesquisar, eles usavam o Google, não estou dizendo que não usavam o Google, mas ele tinha que escrever alguma coisa. Tinha que escrever. De 1 ano e meio para cá, de 2 anos e meio para cá, nós como professores estamos tendo que nos reinventar, porque assim, não adianta eu dar nada para a pessoa fazer em casa, porque ela não vai fazer. Sabe que não vai ser ela. E eu sempre falo com os alunos, falo assim, olha, quando você pede para o chat pesquisar e o chat escrever, é ele que está aprendendo, não é você não está aprendendo nada. E esse é um grande risco que eu vejo. Na educação a gente já tem discutido muito isso, mas você está trazendo que também nas empresas isso já está acontecendo, né?
Está acontecendo, com certeza. Então, é uma preocupação que as empresas têm que ter. Olhar para o funcionário e falar, ó, fala de você também, não perde a sua capacidade de analisar um documento e você mesmo escrever. Porque é uma preocupação que eu tenho, que possa acontecer com... Às vezes a gente sente isso na gente mesmo, né? Sente. Eu, às vezes, até evito falando. E sempre está atualizando. Então, também tem que ter cuidado para você não ficar se colocando, nossa, eu estou atrasado já. Não tá. Tem um medo hoje que a gente fala assim, nossa, eu estou ficando para trás, né? Tem uma sensação que a gente tem, né? E cada dia, no dia que eu vim aqui tem umas três semanas, já aprendi um monte de coisa nova, mas precisa, assim, tentar ter um foco, senão a gente fica disperso e não consegue concluir. E aí eu queria pegar esse ponto, né? Você começou a usar lá, no contexto da sua empresa, para melhorar os processos de RH, você é uma gestora de RH, você estava ali buscando esse processo, e você viu outras oportunidades. E, de certa forma, né, Karlene, pelo que eu entendi que você me contou, isso também se juntou com um momento pessoal seu, né? Que você vinha de várias mudanças pessoais, né? Você tinha se mudado de outra cidade para cá, depois por outras mudanças pelas quais sua vida passou. E isso, de certa forma, se encontrou num momento que você estava meio que se reinventando pessoal e profissionalmente. E você tem usado para outras coisas agora. Então, agora eu queria que você contasse um pouco como que surgiu essa ideia da Karlene ensinando sobre isso e depois, na verdade, ampliando aí um pouco mais o leque daquilo que você pretende compartilhar com as pessoas. Eu vi que dava certo. Aí eu falei, tenho oportunidade de ganhar dinheiro mesmo. O objetivo era ganhar dinheiro. Sim. Vamos ser sinceros, né? A gente quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, quer ficar bem, né? E falei, já tinha algumas ferramentas que eu utilizava. Por exemplo, eu tenho uma planilha de controle de despesas pessoais que eu utilizo há muito tempo. Sempre utilizei. Falei, por que não tornar isso um produto e vender na internet? Fui perguntando para a inteligência artificial como fazer, avalia o que eu preciso mudar, e ela me explicou várias coisas. E a partir disso eu criei um plano de contas que se adequa a todos os brasileiros, assim, a maioria das pessoas, e criei videoaulas, coloquei na plataforma para vender, aprendi, tudo isso ela foi me ensinando, eu aprendi a criar vídeo e gravar, quais plataformas utilizar. Então, fiz várias videoaulas explicando cada etapa. E fiz minhas vendinhas, já está acontecendo. Já está acontecendo. Meu próximo passo é transformar isso em um aplicativo mesmo. Eu já tenho condições de fazer. Aquele dia a gente conversou e eu já aprendi um pouco. Naquele dia você estava pensando em fazer ele como um aplicativo, né? Você estava focado ainda em gravar os cursos, fazer algumas aulas, você estava ainda com umas dificuldades na gravação, né? Depois você falou, não, estou aprendendo. É uma coisa nova, assim. Tudo é novo. Até gravar uma aula, participar de um podcast, então muita coisa nova vem acontecendo. Mas eu estou me permitindo e estou com vontade de aprender. E você sabe que, Karlene, assim, pegando esse gancho que você está falando, foi um pouco o que aconteceu aqui com o estúdio que você está aqui, né? Quando eu comecei o podcast, ele sempre foi como uma coisa muito amadora mesmo, assim, era um negócio que era dentro da minha casa e eu falei assim, poxa, é uma ferramenta de eu conversar com as pessoas, de eu conhecer pessoas novas. E à medida que ele foi andando no ano passado, porque eu criei o podcast em janeiro de 2025, à medida que ele foi andando, eu fui falando, não, isso aqui tem um potencial do caramba, isso aqui pode ser outra coisa, tem muitas outras coisas que eu quero explorar aqui que eu ainda não explorei. E quando eu vim para esse prédio aqui, que era um prédio maior do que eu estava imaginando, eu falei, gente, tem uns espaços aqui tão legais e tem tanta gente querendo compartilhar os seus conhecimentos, né? Porque, assim, pode parecer que você fala assim, poxa, mas ela está aprendendo agora e já está compartilhando, mas não. Você está pegando algo que você sempre usou na sua vida, e aí eu queria até que você contasse um pouco disso, né, de como você sempre usou essa questão, essas planilhas financeiras, esse controle, porque uma coisa que o brasileiro não tem é educação financeira. Nós não temos educação financeira. Então, não é que você simplesmente viu, está fazendo uma aulinha na IA e colocando. Não, você está pegando algo que você sempre conheceu e, com a ajuda dela, transformando isso num produto. Eu uso assim, eu entendo bastante do assunto que eu estou comercializando, sempre trabalhei com isso. Sim. O que eu não sei, por exemplo, criar uma videoaula, isso eu não sabia. Então, isso ela me ensinou.
Sobre o conteúdo, eu precisava assim, de um visual comercial, porque eu usava do meu jeito, né? Usava para mim, às vezes preciso editar e deixar ela com uma carinha mais bonitinha. Essas questões, ela me ajudou, me deu uma visão que eu realmente não conhecia. E o porquê que eu falo disso? Porque dá certo, e justamente pela simplicidade que qualquer pessoa com interesse consegue criar hoje. E aí, entrando nesse seu produto, né, que você está transformando também num aplicativo, pelo que você me explicou, ele é um produto simples, mas que às vezes a gente usa uma coisa e fala assim, isso é tão simples, não tem valor nenhum. Mas para 90% das pessoas tem valor, porque 90% das pessoas não fazem aquilo. Então eu queria que você falasse um pouco desse, tipo, o que é a gestão financeira, o que é esse seu produto, porque eu vejo que essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, né? Sim. Eu trabalhei com gestão financeira praticamente a minha vida inteira, desde sempre. Trabalho no RH atualmente, mas já por muitos anos. Originalmente você veio do financeiro. Do financeiro. Como sempre acompanhei números, indicadores, trabalhei na Perdigão e lá cada grama é contabilizado. Aprendi a fazer. Levei isso para minha vida. E na minha vida, hoje, eu consigo ver os meus números. Sabe aquela sensação? Gastei não sei o quê. Hoje é dia 5, meu dinheiro já foi embora. Que a maioria das pessoas passa por isso, né? Que a maioria, porque não se fala disso nas escolas, não se fala sobre isso. Ninguém sabe. E aí eu peguei o que eu sempre utilizei, levei para a vida pessoal. Depois eu peguei esse material e estou comercializando. Fiz algumas aulas para explicar como funciona. Basicamente, você coloca o seu planejamento de receitas e de despesas. E depois você vai classificar. A planilha sozinha vai classificando as suas despesas, o que do seu gasto é necessidade, o que é desejo. Ela classifica tudo para você e Isso é legal, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu preciso disso. Será que você precisa mesmo, né? Ela tem metas financeiras, tantos por cento é desejo. E aí você distribui para ver se você precisa mesmo ou não. Quanto que aquilo vai impactar. Eu vejo, Kalena, às vezes as pessoas falam assim, esse negócio de fazer controle financeiro, o pessoal quer que a gente fique anotando cafezinho que a gente vai tomar e não sei o quê, isso aí não resolve o meu problema. Mas isso é uma experiência que eu tenho nas minhas contas pessoais. Eu coloco elas numa planilha lá e tem coisas que você fala assim, não, você não entra na sua conta, você fala, não, isso aí não é bobeira. Mas quando você vai somar, você fala, gente, como eu gasto dinheiro com isso? Vou dar um exemplo simples disso. Quando você conta na sua casa, o que você paga de internet, o que você paga de Netflix e aí depois Spotify, Apple TV, YouTube e não sei o quê. Quando você vai ver, e mais a conta de celular, que também é comunicação. Mas vamos separar entretenimento ali em casa e comunicação. Você coloca na ponta do lápis isso aí, foram R$500. Que você fala, gente, e para muita gente, R$500 vai fazer toda a diferença no final do mês, né? Com certeza, e é exatamente isso que você falou, são gastos invisíveis, praticamente a gente, inofensivos. Os grandes a gente sabe, né? Os grandes a gente sabe, os pequenos é onde mora. Esses dias eu fui no condomínio onde eu moro, na área de lazer, numa confraternização de carnaval pequena com as crianças. Eu gastei R$600 e assim... Como, né? Comprei umas espuminhas, um crepe para cada um, né, umas bebidinhas ali. Quando eu olhei, falei, não. Então, eu gosto de ter esses números e conseguir enxergar para onde meu dinheiro foi, planejar o que eu vou fazer com ele. Igual a empresa. Não é deixar de fazer isso, não é né? deixar. Eu falo assim, você falou essa história dessa festa que você foi, eu falo isso sobre ir ao shopping. Vai ao shopping, você gasta R$500 sem perceber. Sem perceber. Porque você vai no McDonald's, que você falou, que é o mais barato. Você vai gastar, você tem uma filha, né? Um casal. Um casal. Nossa, já foi R$200. Você, seus filhos, mais outra pessoa, já é R$200 só de McDonald's. Aí passa como uma roupinha, aí passa como um docinho, aí passa no chocolate, R$500 foi embora. E a gente não percebe essas pequenas contas invisíveis, né? Um passeio inofensivo. Inofensivo. E é dessa forma. Eu acho importante, porque às vezes, imagina uma empresa crescer, como que ela cresce sem olhar para isso. E nós não temos o hábito de olhar para a nossa própria empresa, nossa finança.
Então, eu acho importante, eu aprendi assim e quis criar esse conteúdo justamente para que outras pessoas utilizem também. E eu vi que até a divulgação do curso você também fez pela IA, né? Fiz pela IA. Mas sabe uma coisa que eu tenho observado, tenho até discutido isso com alguns amigos meus de publicidade e propaganda, as pessoas têm usado a IA, principalmente para imagens, para mim de um jeito errado. Fica tudo artificial. Tudo parece que é falso. E a sua, pelo menos você usou uma foto real, né? Coisas reais, para dar um peso real. Porque, nossa, está ficando tudo igual, né? A gente consegue identificar, né? Consegue, na hora. Consegue. Eu acho que você tem que utilizar para expressar o que você quer passar de fato. Quem é você, o seu negócio, a sua empresa. Fotos de banco de dados, fotos artificiais, todo mundo vai saber. É igual o vídeo, né? Você está gravando o vídeo. Eu acho, as pessoas falam assim, nossa, mas você vai ter um estúdio agora que está todo mundo fazendo vídeo na IA. Eu falo, não é a mesma coisa. Não é. Você lá nos seus vídeos está contando a sua história, você está mostrando seus exemplos, né? É bem diferente. É bem diferente. E, de certa forma, o que conecta a gente são as pessoas. São histórias, são vidas. Se você coloca tudo artificial ali, falta. Agora, pegando esse projeto, porque agora eu entendo que você agora começou um projeto novo na sua vida, né? Começou lá resolvendo os problemas da empresa, trouxe isso para a sua vida pessoal, trouxe isso para lançar um novo produto e começar uma nova carreira, na verdade, né? E hoje você está desenvolvendo um produto, que é esse produto financeiro, mas você já pensa em outras coisas, já tem outras coisas na agulha para você construir esse outro lado, essa nova profissão? Agora que eu aprendi como criar, eu acho que um site, eu quero deixar o site um pouco mais aquela carinha que eu te falei de comercial. Eu quero mostrar como é que ele é para outras empresas, porque eu acredito que é uma coisa que dá para eu vender. Sim. Eu acredito também essa parte. Também. Eu acredito que é uma coisa, um produto. Eu sei qual que é o impacto dele, eu sei o tanto que ele funciona, sei o quanto ele facilita a vida do profissional de RH e eu sei do valor. Eu acredito nisso, então eu acho que dá para eu tornar isso também um produto que, de certa forma... Você sabe que nesse contexto, até que eu falei com você, te convidei também para ir para a BRH, até falar que depois eu faço um corte dessa parte aqui, para poder fazer uma propaganda. A gente começou na semana passada a fazer um podcast da BRH aqui. No sábado nós gravamos aqui o primeiro episódio do podcast da BRH com a nossa diretora regional aqui, a Jaciane Rizioli, e com o Michel, que trabalha com ela no Savenhago, para falar da escala 5x2, que o Savenhago está implementando. E aí, então ela veio como diretora do RH, da BRH e como diretora do Savenhago, né? Então nós falamos desses dois. E na BRH, hoje a gente tem discutido muito isso, né? Como os profissionais de RH têm se sentido, não vou dizer perdidos, mas assim, sobrecarregados com, eu tenho que fazer tudo que eu já fiz, que já é complexo, com legislações diferentes, que mudam o tempo todo, com uma mudança social enorme, que as pessoas não querem mais, né, o CLT, e ao mesmo tempo eu estou sendo pressionado para que eu tenha que usar IA, porque, né, e às vezes achando que a IA vai substituir tudo. E como você, como profissional de RH, você tem... E aí eu quero ampliar, não falar só de IA, mas esse momento no qual a gente está vivendo de tantas mudanças sociais, uma nova geração que chega, uma nova relação com o trabalho, diferente da nossa, né? Eu sou bem mais velho que você, mas diferente das nossas gerações, né? É bem diferente. Eu acredito que você precisa olhar para os problemas, pensar em como resolver, que a IA vai te dar a solução. Ela é isso. É saber perguntar. É saber perguntar. E aí você consegue criar soluções. Não acho que ela vai substituir 100%. Grande parte do trabalho operacional vai. Sim. A realidade aquilo que é repetitivo, né? É repetitivo. Mas, olha, isso acontece não é só de agora, não. Tinha muito cargo, você vai lembrar. Existia a profissão lá da pessoa que fazia datilografia. Faturista. Lembra de faturista? Você trabalhou em distribuidora de bebidas, você sabe, tinha faturista. Essas profissões, elas operacionais, assim, você aprende, deixaram de existir. Vai acontecer isso. Como está acontecendo na sua empresa, por exemplo, tinha uma série de processos que eram manuais que você automatizou. Então, mas o objetivo é que isso libere
tempo, espaço para as pessoas construírem outras coisas. Então, profissional interessado em resolver problema não vai ficar sem emprego. Pessoa que ela quer aprender, e assim, essa geração, falando... Eu não gosto de falar mal de gerações, porque fica parecendo que a gente é velho, né? Reclamando da geração nova. Eu lembro disso quando eu era adolescente. Falavam da gente. Escutar e falava, não, como assim? Esse povo não quer trabalhar. Agora sou eu aqui falando. Mas eu acho que eles têm outros pontos bem melhores que a gente também. Sim. Não aceitam tantos desafios assim, um pouco mais fragilizados, talvez. Sim. Mas essa questão de momento, quem tiver interessado em aprender, as oportunidades não vão faltar. Em qualquer área. Eles têm muita ilusão de que a gente vai ganhar dinheiro com a internet. Parece muito fácil, né? Parece muito fácil. Existe uma ilusão muito grande. Existe uma ilusão muito fácil. Pode ser que alguém consiga, mas olha o percentual de pessoas que conseguem o sucesso nisso. Eu vejo isso assim, ano passado eu estava lecionando para uma turma de publicidade e propaganda e pessoas muito jovens, né, 18, 19 anos ali, e você conversava com 80% dos que estavam ali não pensava em trabalhar numa empresa com publicidade e propaganda, estavam ali para serem influenciadores, para serem, né, pensar. Não estou dizendo que seja errado, só não é como todo o caminho, né, Carlinhos? Todos os caminhos não é para todo mundo, não é todo mundo que vai dar certo. Exatamente. E isso até libera espaço para quem está interessado de fato em crescer em indústria, nas empresas, porque as empresas precisam de pessoas, de profissionais que queiram, né? Acho que hoje a gente está buscando quem quer e preparando essas pessoas. Já tá nesse... Eu acho que há um tempo atrás tinha muitos profissionais capacitados e de repente faltavam oportunidades dentro das empresas. Hoje não, hoje a gente tem um cenário onde tem, às vezes, bastante oportunidades e nem tantos profissionais interessantes. Eu acho que hoje a gente está passando por um momento de transição. Tem a questão da IA, que também tem essa transição da IA, mas eu acho que nós estamos passando por várias transições diferentes, né? Uma delas é essa mudança social, a relação que as pessoas têm com o trabalho. E infelizmente aqui, eu acho que isso é uma coisa mais do Brasil, não sei se isso é verdade em outros países, mas assim, a gente está sendo massacrado com uma ideia de que ser CLT é ruim, que todo mundo tem que ser empreendedor, e está se colocando na cabeça dos jovens, principalmente, que a gente que é mais experiente, já passou por outras experiências, a gente sabe que não é bem assim, né? Que o CLT tem suas desvantagens e suas vantagens, assim como o trabalho. Ser empreendedor tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas, de certa forma, está sendo massacrado na cabeça das pessoas, né? Mas está sim, e tem as suas vantagens também. Vamos dizer que você pode ser CLT, é uma garantia mais segura, é um dinheiro mais seguro. Você ter ali o seu emprego, a sua renda, você poder contar com aquilo é uma segurança. Todas as áreas, eu já fui empresário, eu já fui CLT. Eu comentei com você. Você comentou que você teve uma loja, né? Tive uma loja de bijuterias lá no Paraná, olha a ideia. Todo mundo passando frio e eu querendo vender colar, o pessoal querendo comprar cachecol. Eu não recebi o que eu recebia como CLT. Então tem... as pessoas acham que ser empresário é ficar rico. Não é assim. Vai. Isso, né? Não pode todos. ser, não todos. Eu, por exemplo, fali minha loja na época. Se você pega 70% das pequenas empresas que são fundadas, falem nos primeiros 5 anos. Uma ilusão, eu pensava, justamente isso aí, fui nesse caminho, já trabalhei muitos anos como CLT, tive a oportunidade, falei, agora eu quero ter meu próprio negócio. Eu nunca tinha tido nenhum negócio, não tive essa maturidade de pensar no... Hoje, para mim, é o inicial. Eu olho e falo, como que eu fui vender bijuteria lá no Paraná? Mas sabe o que acontece? Aí vou falar um pouco sobre o que é empreendedorismo, eu leciono isso nas escolas e assim. Como nascem a maioria dos empreendimentos? Nasce de você achar assim, eu compraria. E aí significa que vai ter cliente. E na verdade, o empreendedorismo, quando você usa as técnicas mesmo de empreendedorismo, não é um empreendedorismo de necessidade, é por decisão, e quando você usa técnicas de design thinking para pensar o negócio, você entende que primeiro você tem que entender quem é o público-alvo. Existe o público-alvo? Talvez se você tivesse feito essa pesquisa, você fala assim, não vou vender bijuteria, vou vender cachecol.
né? Ignorei E esse mas isso é 70% das empresas que quebram nos primeiros anos por isso, né? Exatamente por não entender claramente que quem é o público. Exatamente. Eu morava em Goiás era um sucesso, porque Goiás é calor. As pessoas... Vai lá em Goiás, você vai ver o pessoal bem vestido, todo mundo anda assim. Falei, já vai dar muito certo. Vou para o Paraná, vou levar. Aqui dá certo, é sucesso. Chegou lá no Paraná, abri a loja, não pensei no público. As pessoas chegavam lá de cachecol e touca. Quem vai comprar colar? Vai comprar brinco grande? O pessoal quer comprar meia e luva, cachecol, o que é isso? Isso traz um pouco para o que você está fazendo hoje, porque pelo seguinte, acho que eu não me lembro se a gente chegou a conversar sobre isso, mas acredito que sim, né? Porque a gente fez a outra entrevista e às vezes eu fico tentando lembrar se foi agora ou se foi depois que foi antes que a gente falou. Olhando para o seu produto atual, né, que é a planilha de planejamento financeiro, eu vejo que tem um público, e se eu tiver errado, você me corrija, né? Todas as pessoas têm uma certa dificuldade em gerenciar o dinheiro. Tem um público específico que talvez você possa direcionar o seu produto para ele, e eu vejo que é assim. E eu vou falar com bastante cuidado para não parecer machista o que eu vou dizer aqui, porque não é só uma constatação. Existe uma parcela da população, principalmente feminina, que foi aquela parcela que às vezes se casou muito nova. E, de certa forma, na minha geração, um pouquinho na sua ainda, tinha muito aquela visão de que o homem cuidava das finanças e a mulher, né, não acompanhava isso. E depois, porque se separou, por questões da vida, ela tem que assumir essas responsabilidades. E não só ela não foi ensinada, como disseram para ela que não era para ela fazer aquilo. Era ela que tinha que fazer aquilo. Eu vejo que hoje, né, quando a gente olha para a população brasileira, você tem uma parcela muito grande, né, de mulheres, mães de família ou separadas, que não foram educadas para isso e precisam disso com muito mais foco, né? E pode ser um público-alvo para o seu negócio, né? Tito, isso não é antigo, não. Isso é uma situação atual. Se você entrar no Instagram, qualquer momento, você vai ver um monte de depoimentos que o homem é o provedor, a mulher ainda tem muito isso. E assim, às vezes isso está virando até um problema hoje nas relações. A mulher esperar demais. Nossa, mas o meu marido tem que dar conta, ele que é o provedor. Se fala na internet muito nisso. Tá uma onda disso agora, né? Tá uma onda disso. De perfis que ficam falando esse tipo de coisa. Se você não é o provedor, você precisa ser uma mulher feminina. Fala muito sobre isso. E aí você pode acreditar que às vezes seu marido não é o provedor e acabar... Não, eu mereço mais. Então tá falando muito sobre isso. E não fala muito assim, a mulher tem que saber... Ela precisa ter o dinheiro dela. O controle sobre o dinheiro dela. Não dá pra gente ignorar o fato. Experiência minha. Quando você entra num relacionamento, você não entra num relacionamento pensando assim, quando acabar vai ser... Ninguém entra pensando. Você nem entraria. Qual o sentido de entrar pensando em terminar? Né? Não entro pensando nisso. Aconteceu comigo. Tive 2 filhos e perdi. Tive que aprender. Não aprendeu, já sabia, mas deixava, ainda se deixa na mão do outro. Então, você precisa... É muito comum porque isso é ensinado. É ensinado pra gente. Então, hoje eu faria diferente. Hoje eu não abriria mão de conhecer, já passei por isso. Então, que você teve uma vantagem que você trabalhou com finanças. Então, isso para você estava no seu trabalho e você trouxe para a vida pessoal. Me organizar. Mas para a maioria das pessoas não tá. E aí pode acontecer, sim, de você sair de um relacionamento onde você não tinha acesso a essas informações ou tinha de forma superficial. Acontece. Você sabe que você trouxe um assunto que eu nunca abordei ele aqui, porque a gente acaba falando muito de carreira, mas eu achei muito interessante o que você falou. As redes sociais, elas são muito estranhas, né? Porque elas acabam... algumas ideias vão ganhando tração nela ali e vai ficando um negócio gigante. E a gente vê um renascimento de um pensamento meio antigo que está ficando cada vez mais forte, que é isso que você falou. E aí a gente vê 2 discursos, né? Dizer para a mulher que ela tem que ser feminino, como se ela fosse dona das contas dela, não é ser feminino, não muda nada isso. E do outro lado, e isso já tem se tornado um problema, já tem estudos mostrando sobre isso,
perfis falando com os homens e falando que mulher é só para te atrapalhar, que a mulher é que eles se chamam de red pill, isso, né? E isso está ficando um negócio tão gigante que agora, recentemente, não sei se você viu, o governo até tomou a atitude lá junto ao TikTok e ao Ministério Público, na verdade, que estava rolando uma trend de falando assim, me preparando se ela disser não, como se fosse bater na mulher se ela... Você viu? Vi isso aí Então hoje. você vê assim, começa a surgir umas coisas tão absurdas. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas você trouxe isso. Não, mas e assim, uma pressão que o homem, eu penso muito nos dois lados. Sim. É ruim para os dois lados. Imagina um homem ter essa pressão. O homem, praticamente o que eles falam, um homem sem dinheiro não tem valor nenhum na vida. Será, gente? Né? E a mesma coisa a mulher que trabalha, e só que isso vai para o ambiente. Então, eu nunca fui uma pessoa que, talvez até agora eu acho que eu tô começando a sentir que é o momento, que levantei muita bandeira, para falar a verdade. Eu sempre trabalhei o meu ali, fazendo a minha parte. Fazendo a minha parte. Mas eu chego a pensar que é necessário e importante, sim. Até quero falar sobre isso, eu acho que eu ainda não me preparei mas eu vejo que o mundo corporativo, ele existe muito essa questão. Eu vejo grandes líderes falando, eu não colocaria uma mulher como CEO no meu negócio. Eu não colocaria. E não adianta mascarar e falar, é porque a mulher é do lar, porque a mulher... Não, é simples você observar. Você está numa área hoje, que é a área de RH, que é uma das poucos espaços nos quais existem diretoras. Exatamente. Então você pega a direção de uma empresa, os diretores de uma empresa, provavelmente você vai ter uma mulher no RH, no máximo em finanças, mas raramente você vai vê-la como presidente, diretora principal, CEO, raramente você vai ver no comercial, você vai ver, né, em operações, geralmente você vai vê-la no RH e mais ou menos em finanças. Ainda existe um preconceito absurdo. Né? Existe, não... Às vezes mas as pessoas não vão respeitar. Existe muito, não adianta a gente querer mascarar. Não vou mascarar isso, não, é isso mesmo, você tem toda a razão. É a realidade. Eu vou te falar um negócio, uma confissão. Eu tenho vontade, eu vejo muitas mulheres com muita competência que poderia estar conquistando o mundo aí, e às vezes limitadas diante disso aí. Sim. Eu tenho uma vontade futura de ter uma empresa, uma grande maioria de mulheres, uma empresa que fale com mulheres, que entenda qual que é as diferenças, porque eu já ouvi muito isso também, assim, mas ela não vai, a mulher vai ficar frágil lá na frente, não vai conseguir falar. Você quer ver uma coisa besta que eu falo que para mim, a minha área, né, assim, que eu atuo, eu não sou um profissional de RH, mas eu atuo muito com RH há muitos anos, principalmente na área de treinamento e desenvolvimento. Mas a área que eu estudei no RH foi o recrutamento e seleção. No TCC, de cursos, é sobre isso. O recrutamento e seleção, para mim, ele é extremamente preconceituoso. Ele parte de vários preconceitos. Né? De que se você estuda na escola tal, você é melhor do que quem estuda na escola Y. Se você tem... Vários critérios de seleção. E um deles é a mulher. É o gênero. E aí você fala o seguinte, se você é uma mulher como você vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que vão te perguntar é assim, você tem filho? Qual a idade dos seus filhos? Com quem você vai deixar seus filhos? Com quem você vai deixar seus filhos? Aí você pega um homem na mesma idade, casado com essa mesma mulher, ele também tem os filhos. Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Né? Então você vê como isso está nas pequeninhas coisas, assim. É o que você falou, eu não vou pôr lá porque se ela vai lá na frente, será que ela vai conseguir falar? Né? Coisas extremamente... E às vezes você perde um profissional ali, simplesmente por coisas que estão na sua cabeça. Mas o que eu te digo? Eu tenho filhos. E quando eu preciso às vezes sair para ir numa reunião dos meus filhos, mas eu acho que é um papel de quem optou por ter filhos. Não só da mulher. Não só da mulher. Mais da mulher hoje em dia, por não deveria ser. Não deveria, mas a realidade. Vamos falar a realidade. Agora, o que eu faço no meu tempo que eu não estou com eles? Eu foco na minha carreira, eu entrego o meu máximo. Eu vejo isso com muitas mulheres que valorizam. Eu tenho uma colega de trabalho, ela tem um filho e o filho dela tem um problema de saúde. Sempre que ela precisa levar ele
no médico, que é frequente, eu libero ela, faço questão, vai lá, sabe por quê? Tem que ter um equilíbrio. Quando ela não tá lá, ela é a melhor profissional que eu tenho no time. Não Ela, é tempo entrega, que a gente tem que olhar, né? Tem que entregar resultado. E ela entrega. Ela corre atrás. Muitas vezes eu pergunto, e aí? Então ela sabe. Que por causa daquela situação. Ela se esforça muito mais para entregar. Eu acho que isso é um problema que a gente mede coisas erradas ainda nas empresas. A gente mede um negócio que é o cartão de ponto, e eu sempre falo assim: o que adianta eu bater o cartão de ponto 8 horas da manhã e eu vou direto para o corredor fofocar, ou vou tomar um café, ou fico enrolando para ligar o computador. E aí, às vezes, aquela pessoa que chegou às 10, mas ela chegou e fez tudo que ela tem que fazer. Entregou. Eu acho que a gente paga por horário, às vezes, para a pessoa, né? Tem até uns memes que falam sobre isso, né? A pessoa vai no banheiro, fica 15 minutos no banheiro, mais 15 minutos fumando, mais 15 minutos no café, já levou uma hora e enrolando, né? Exatamente. Eu acho que eu gostaria que fossem medidos por resultado, por entrega. Eu confio no trabalho dela, não preciso olhar nada que ela fez. Eu sei que ela entrega. Tem vezes que eu até esqueço que a folha de pagamento, ela já fiz, já entreguei, já deu tudo certo. Então, ela entrega, mesmo que ela tenha as dificuldades, e reconhece isso. Mas aí é um pouco, né, o que você falou, a gente ainda vive uma sociedade que algumas coisas que pareciam já ter terminado estão voltando, né? E que a gente retrocede em algumas coisas. Bom, Carlene, 1 hora já quase nós estamos falando, e assim, eu queria primeiro agradecer muito de você ter voltado aqui, te pedir desculpas pelo problema técnico. Como a gente está no estúdio novo, a gente está acertando várias coisas ainda. Hoje até foi bom porque as imagens ficaram melhores do que tinham ficado no outro dia. Mas eu vou usar aquela primeira parte também. Nós vamos editar os 2 vídeos em um para você contar a sua história e ter a continuidade. Então, eu queria abrir para você falar um pouco do seu produto, de quais são os seus próximos passos, o que você quiser deixar de recado, e depois eu volto aqui para encerrar. Na verdade, eu quero, acho que, falar para as pessoas mesmo, com as pessoas. Pode falar aqui para elas. Eu gosto também de falar, assim, com o ser humano, uma coisa... Você corta essa parte? Ficou esquisito. Não, pode falar. Como que eu gosto? Agora, é o ser humano mesmo. É só o ser humano, eu vou falar com outros. Não, com cachorro não dá, né? A gente fala com cachorro também, a gente é meio doido, a gente fala. Não sou tão louca assim, não. Mas o que eu quis dizer, eu gosto de ouvir as pessoas. E eu vejo, no geral, que assim, a gente, principalmente com as redes sociais, elas me preocupam muito. Você entra ali, tá tudo perfeito. A vida é linda. A vida é linda. E às vezes a gente acaba se comparando. Todo mundo tá se dando bem no trabalho, todo mundo está construindo alguma coisa com inteligência artificial. Todo mundo viaja. Todo mundo viaja. Mas a realidade é que as frustrações a gente não mostra. Tudo que eu contei para você aqui hoje está pronto, mas não foi fácil construir. Não foi fácil. Tive vários problemas técnicos. Às vezes a inteligência artificial, ela te devolve uma informação ali. Parece básico. Eu tenho que falar assim, desenha. Eu não entendi nada. E aí gera uma frustração, você pensa que vai fazer num prazo e não faz. Então, não se compare, primeiramente, não se compare não compare o seu serviço com o de outras pessoas. Qualquer evolução é uma conquista. E eu acho que o que a gente precisa é estar bem, fazer aquilo que gosta. Hoje a gente está vivendo um mundo cheio de oportunidades que a gente pode perguntar. E criar novos cenários, novas possibilidades. Então, eu acho que o que eu queria deixar de recado é para as pessoas se escutarem mais e criar aquilo de verdade que vai melhorar a vida delas. Não ficar pensando no que os outros estão achando, né? Não pensar. Se eu tivesse pensado, se eu tivesse escutado essa voz que fala comigo, mas isso é muito simples, mas você está começando há pouco tempo. A gente é muito crítico com a gente. Muito crítico. Eu sou a pior não todos nós. A gente fala que o maior inimigo que a gente tem é a gente mesmo, né? Exatamente. Bom, pessoal, assim, é o que eu falo, o Mais Que Um tem sido para mim um grande privilégio, porque eu conheço pessoas, né, assim, como a Carlene, que além de ter vindo aqui contado a sua história e falado de coisas que podem parecer simples, mas que são transformadoras, né? Também é uma pessoa que se doou de vir aqui de novo, porque eu sei que é difícil, as agendas são difíceis, são complicadas, e essa gentileza, né, que todas as pessoas que vêm aqui acabam tendo, constroem muitas coisas positivas, né? Eu sei que é muito difícil as pessoas assistirem o vídeo inteiro, ficar 1 hora assistindo, nem eu assisto, né, porque a gente às vezes não tem tempo,
Mas a gente tenta sempre pegar aqueles... Isso agora que a Carlene falou, por exemplo, com certeza vai virar um corte. A gente vai ter que cortar isso aqui e falar, ó, isso aqui tem que postar, né? Era a parte que eu pedi. Não, eu corto a parte que você... e coloca... Porque são pequenas coisas, assim, a gente aprende muito com a história dos outros, né, Carlene? Aprende. A gente... parece que o conhecimento está nos livros, está nas coisas, mas a gente aprende mesmo ouvindo histórias, né, com as experiências. Assim, eu vejo que hoje muitas pessoas que podem estar com medo de utilizar a inteligência artificial ou acham que é muito complexo, com o seu exemplo, falam, não, eu vou lá fazer a pergunta mais simples que possível e vou seguir, vou caminhar nisso aí. Então é isso, gente, o Somos Mais Que Um é sobre isso, é sobre caminhos, sobre trilhas. A entrevista da Carlene vai ser um pouco diferente, que ela vai ser 2 entrevistas em uma, a gente vai juntar tudo num vídeo só, ela vai mudar de roupa no meio da entrevista. Mas que foi muito bom ela ter voltado aqui, a gente aprofundou alguns temas, aprofundou alguns assuntos e te convido a assistir não só o vídeo completo, lá no Spotify vai ter também o vídeo, como também ver os cortes nas redes sociais, agora outros cortes nós teremos, você vai ser privilegiada nesse sentido, que você vai ter 2 vezes cortes e a gente vai aprofundar um pouco mais esses conhecimentos que a Carlene trouxe para a gente. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.